uma vez uma gestante que sonhava e idealizava muito um parto humanizado. Desde o início da sua gestação, ela buscou todas as informações referentes ao que é parto humanizado. No grande dia, as contrações começaram, ela entrou em contato com a sua doula e logo elas começaram a trocar informações e fazer exercícios para estimular o trabalho de parto e estimular a dilatação. O seu parto não foi um parto fácil. Foi um parto onde a gente teve uma desproporção. O bebezinho ele não desceu corretamente, porque ele estava em uma posição não adequada. Ele estava com a coluna virada para as costas da mãe, o que a gente chama de um parto bem difícil. É uma posição mais complicada para o bebê fazer a última rotação. E aí, consequentemente, o trabalho de parto se prolonga mais tempo e a mãe acaba sentindo mais desconforto durante as contrações e exige mais da equipe técnica para fazer esse bebê girar e encaixar corretamente na pelve. Mas essa mulher não desistiu em momento nenhum, apesar de todo o cansaço e tudo que passava na cabeça dela de pensar em analgesia ou ir direto para uma cesárea, ela lembrava do seu objetivo, que era um parto humanizado. E ela teve seu parto humanizado, porque a equipe respeitou todos os seus desejos. Então, quando ela queria descansar e era possível, ela descansava. Quando ela conseguia caminhar, ela se esforçava e caminhava e fazia os exercícios. E com muito esforço dela e do bebê, esse bebezinho girou, encaixou na pelve e nasceu. E foi um parto extremamente vitorioso para todo mundo que estava ali envolvido. Esse bebê nasceu na água, veio direto para o colo da sua mãe. Ela chorou muito, o pai também e, na verdade, todo mundo da equipe. E o mais legal de tudo foi que esse bebê ficou ali no seu peito até o cordão ficar completamente branco, a placenta dectar, e eles ainda continuaram ligados por um bom tempo, bebê, placenta e o cordão umbilical nutrindo e passando todos os nutrientes para esse bebê. Gente, pode parecer que toda essa história que eu contei para vocês é um sonho ou um parto que aconteceu dentro de casa, mas não. Esse parto foi hospitalar e só foi possível porque a equipe trabalhava com o famoso parto humanizado. E você em casa com certeza deve estar para e pensa, mas o que é parto humanizado? O que tem de diferente do parto humanizado com o parto normal que as minhas amigas tiveram, ou que a minha avó teve, ou que a minha mãe teve? A diferença principal não está no ambiente ou na forma de nascimento, porque muita gente acha que parto humanizado é essa historinha bonita que eu acabei de contar, de um bebê que nasce dentro da água e vem direto para o peito da mãe e ali fica o tempo que for necessário. Não necessariamente isso é parto humanizado. E esse vídeo vai ser exatamente para a gente desmistificar essa informação. É um vídeo mais extenso, mas eu tenho certeza absoluta que nesse vídeo você vai receber muitas informações importantes. Então fica comigo e vamos viajar nessa história gostosa do parto humanizado. Então, o que é parto humanizado e qual a diferença entre um parto humanizado e um parto normal? Meninas, vocês precisam entender que parto humanizado não tem nada a ver com via de nascimento. Então, tira da tua cabeça esse negócio que parto humanizado é parto na água, porque muita gente acha isso. E eu vou dizer isso por experiência própria. Nós participávamos aqui em Curitiba de uma feira de gestante justamente para poder passar informação sobre parto humanizado. E um dos nossos chamariz era: consiga o seu parto humanizado. Tínhamos um banner escrito isso. E muita gente que passava na feira falava: esse aqui é o parto na água, é o parto que a gestante vai ter em casa. Deus o livre, eu não quero parto em casa e parto na água. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então isso é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. O parto humanizado, então, não tem a ver com aonde o bebê vai nascer ou a forma que o bebê vai nascer. O parto humanizado, a palavra já diz, humanização. É a gente que é da equipe olhar a gestante e esse bebê como um ser humano e um ser humano capaz de decidir o que é melhor para ele.
Até porque você já parou para pensar que é a primeira vez na vida que você está indo para um hospital e você não está doente? Sim, você não está doente. Então você não pode nem ser chamada de paciente, porque paciente é alguém que é passivo da ação médica, ou seja, não decide nada sobre o tratamento ou a via de nascimento. Então você não é um paciente, você, pela lei até, o nome diz é parturiente, ou seja, mulher em trabalho de parto. E por você ser parturiente, você é uma mulher ativa e você pode decidir e discutir a relação junto com a sua equipe. Ou seja, vamos tirar da cabeça que parto humanizado é parto na água ou parto em casa. Porque uma mulher ela pode ter uma cesárea humanizada. E isso pode acontecer sim, se for a vontade dela. Ou seja, o que eu gostaria que você em casa entendesse? Parto humanizado é, grava essa frase, respeito. Respeitar o desejo da gestante e do casal. Então, se a gestante deseja um parto na água, o parto humanizado dela vai ser um parto na água. Se ela deseja um parto em casa, o parto humanizado dela vai ser um parto domiciliar. E se ela deseja um parto com analgesia, o parto humanizado dela vai ser com analgesia. Ou se ela deseja uma cesárea, a gente com certeza é possível sim realizar uma cesárea humanizada. Então é respeitar o desejo da gestante. É ver essa gestante e esse bebê como um ser único e individual. E respeitar o que cada um deseja. Se você deseja amamentar na primeira hora, isso vai ser respeitado. Se você deseja que o seu bebê venha direto e fique com você. Se você deseja cortar o cordão umbilical somente depois que para de pulsar. Se você deseja ganhar o seu bebê de cócoras ou de 4, ou na posição que você se sentir mais confortável. Se você deseja que o seu marido pegue, o seu acompanhante pegue e receba o seu bebê. Se você deseja olhar o nascimento por um espelho, tocar a cabeça do bebê, é você poder escolher a forma que o seu bebê vai nascer. E isso é a coisa mais linda do mundo, gente, porque é o momento único da tua vida. E você não pode deixar que simplesmente um médico ou uma equipe que vê isso acontecendo todo dia, 10, 15 nascimentos por dia, simplesmente coloque você como se fosse uma fábrica. Cada bebê vai nascer assim e todo mundo vai nascer igual, todo mundo por protocolo vai receber nitrato de prata, todas as mulheres vão receber analgesia, todas as mulheres vão receber episiotomia, todas as mulheres precisam de ocitocina. Então, essa rotina estabelecida dentro de um hospital é o oposto do parto humanizado. Então, qual é a diferença entre parto humanizado e parto normal? Porque depois desse vídeo, eu quero que você reflita e pense qual o tipo de parto que você deseja. Se você deseja parto normal ou parto humanizado. E eu tenho certeza absoluta que você vai desejar parto humanizado, porque você vai desejar ser respeitada. Só que, infelizmente, o parto humanizado aqui no Brasil é muito difícil de a gente conseguir. Mas, retomando o assunto, qual é então a diferença entre parto humanizado e parto normal? O parto normal, meninas, é o parto que a gente encontra muito por aí, principalmente no SUS e também com plantonistas. Mas a Tiffany então está falando que eu vou ter que investir e ter uma equipe e vou ter que pagar a disponibilidade de um médico? Talvez seja necessário. Eu não sei qual a cidade que você mora, eu não sei qual é a realidade obstétrica da sua cidade e eu não sei se na sua cidade tem equipes que trabalhem com parto humanizado. Então essa vai ser uma pesquisa que você vai ter que realizar, mas uma coisa eu te garanto, é muito mais fácil a gente conseguir um parto humanizado quando a gente tem uma equipe que trabalha com esse tipo de nascimento. Porque o parto normal, meninas, é o parto onde a gente tem rotina, protocolos, aonde você não vai ser vista como um ser individual e você não vai ter opção de escolhas. Então, como por exemplo, ao chegar na maternidade, e isso é muito rotineiro aqui em Curitiba e talvez na sua cidade também seja.
Protocolos estabelecidos. Você chega na maternidade e, independente da via de nascimento que você deseja ou independente da dilatação que você está, a primeira coisa que a gestante vai receber é o sorinho. Ah, vamos colocar um sorinho para ajudar no seu trabalho de parto. O que é esse sorinho? O sorinho é a ocitocina sintética, meninas. Então, é o hormônio que você deveria produzir, né, de forma natural, que vai fazer o seu útero contrair, só que é de forma sintética. Então, você vai receber um acesso venoso e aquele sorinho vai ficar pingando esse hormônio da ocitocina. Qual é o objetivo desse sorinho? Acelerar o trabalho de parto. Porque para um plantonista ou para o Sistema Único de Saúde, é melhor que você ganhe o seu bebê o mais rápido possível. Porque você desocupa a sala. E você desocupando a sala, existe outra mulher que vai ocupar essa sala, certo? Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Temos poucas vagas e muitas mulheres que precisam utilizar aquela estrutura. Então, coloca o sorinho de ocitocina e as contrações, ó, bombam. Qual a consequência disso para a mulher? Dor. Infelizmente, não é um hormônio que você produz de forma homeopática, que o seu corpo vai produzindo e que você vai acostumando com aquela dor. Não, vai ser uma bomba. Bum! E isso, consequentemente e infelizmente, aumenta o desconforto, aumenta a dor. Por isso, meninas, que a gente tem muitos relatos de partos ruins, de mulheres que acabaram sofrendo nos partos e principalmente partos que não tiveram uma boa assistência. Então a gente sempre tem que avaliar quando uma amiga sua chega, ou a vizinha, ou a moça da farmácia, para contar uma história ruim de parto, você tem que ver o tipo de assistência que essa mulher teve. E talvez essa mulher teve esse parto normal, que não tem nada a ver com o parto humanizado. Então o primeiro protocolo é esse, entrar com o sorinho de ocitocina. Algumas mulheres têm a possibilidade nesse momento, né, quando estão de forma particular, né, ou com plano de saúde, de tomar uma analgesia. As mulheres do SUS não têm essa possibilidade de analgesia na grande maioria das maternidades. Então elas vão continuar sentindo aquelas dores até o bebê nascer. Outra coisa é a impossibilidade de poder caminhar, o que facilita a descida do bebê, o que faz o bebê girar, o que faz você dilatar mais rápido e o que faz também diminuir a dor. Então, por falta, muitas vezes, de espaço físico nas maternidades, por estrutura, não ter acessórios como bola de pilates, como chuveiro, e o espaço ser pequeno, eles limitam você a utilizar somente a cama. E aí chega uma enfermeira e fala: mãezinha, você precisa ficar deitada esperando o seu bebê nascer. Gente, ninguém merece passar uma contração deitada. Se você em casa já teve um filho e você ficou deitada sentindo as dores, eu sinto muito por você, porque você com certeza sentiu mais dor do que você realmente precisava. Porque ao caminhar, alivia os ligamentos, a parte da musculatura, ossos e articulações vão trabalhando e isso diminui a dor e o desconforto. Caminhar, rebolar, utilizar o chuveiro, a água quente, bola de pilates, massagem, poder escolher a posição, são coisas que facilitam o trabalho de parto, mas que a gente infelizmente não consegue em várias maternidades. Aí chega um determinado momento que você já está com uma fase mais avançada da dilatação e acontece daí a segunda intervenção para acelerar esse trabalho de parto normal. A médica vai chegar, vai avaliar e se você já estiver com uma dilatação avançada, provavelmente ela vai fazer um procedimento que é de ruptura da sua bolsa. Por quê? Quando a gente rompe a bolsa de forma artificial, aquela bexiga que batia no colo do útero com uma certa maciez não existe mais. E aí a gente vai ter uma cabeça batendo no colo do útero. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? A vantagem é que o trabalho de parto vai ser acelerado, porque a gente vai ter mais contrações e esse colo do útero vai ser mais solicitado pela cabeça do bebê. A desvantagem
é que essa mulher vai sentir um pouquinho mais de dor, mais desconforto. Então, vocês estão entendendo como é o parto normal? E por que tanta gente fala mal de parto? Fala, não, pelo amor de Deus, não tenha parto porque eu sofri demais. Sim, você sofreu porque você teve um parto normal. Porque uma intervenção gerou outra, que gerou outra, que gerou outra, e você não teve poder de escolha, de poder escolher o que era melhor para você e para o seu bebê. E infelizmente essa é a realidade de muitas mulheres no Brasil. E por isso que eu estou aqui, dedicando meu tempo para poder te ajudar. Porque essa não precisa ser a sua realidade. Você tem direito a ter um parto humanizado. E isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Outra informação que é bem importante e que acontece muito no parto normal é a fase do expulsivo. Então, depois que a gente colocou ocitocina, que essa mulher foi impossibilitada de caminhar e se movimentar, que ela não pôde comer, que ela não pôde se alimentar, que ela não pôde ingerir líquidos. Então, pensa uma mulher correndo uma maratona sem poder comer, sem poder tomar água. Ela vai começando a ficar cada vez mais fraca, cada vez mais sem energia, e isso vai dificultando a evolução do parto. Aí ela tem a sua bolsa rompida. E aí a gente entra na fase do expulsivo. Qual é a grande dificuldade do expulsivo nos partos normais que a gente tem por aí, que são esses partos mais tradicionais? A mulher ela não tem a possibilidade de escolher qual a posição que ela quer ganhar o seu bebê. Então ela vai ganhar na posição que é melhor para o médico. E qual é a melhor posição para o médico? Você sentada, deitada, de barriga para cima, com as perninhas lá de frango, e o médico sentado podendo olhar e ter acesso total ao seu canal vaginal. Nessa posição, meninas, infelizmente e anatomicamente, a mulher ela não consegue fazer uma força adequada para o expulsivo. Além disso, existe uma compressão, quando você deita de barriga para cima, de uma veia que se chama veia cava inferior, que faz a oxigenação sua para a placenta que nutre o bebê. Quando você deita de barriga para cima, então, faça esse teste em casa. Você que está aí grávida de umas 20, 22 semanas ou até mais, tenta deitar de barriga para cima e fica uns 5 minutinhos deitada de barriga para cima. Você vai ver que você vai começar a sentir dois desconfortos. Primeiro, você não vai conseguir respirar direito, você vai começar a ficar ofegante, com falta de ar. E a segunda questão é uma dor terrível na região do cóccix, que é o famoso ciático aí das mulheres, né? Então imagina você nessa posição com uma barriga de 39 semanas, com um quadril totalmente dilatado, então você está em uma dilatação de 10 centímetros, o osso do cóccix está ali super trabalhado e você ainda está sentindo dores da ocitocina que você está recebendo e da bolsa que foi rompida. Então as dores naturais do corpo potencializadas por essa ação. Imagine então você fazer força nessa posição que é antigravitacional ainda, porque a gravidade não empurra esse bebê para baixo, ele está empurrando esse bebê contra a sua coluna. Gente, o que era para ser uma coisa fácil se torna quase impossível. E aí esse bebê, quais as consequências? Aumento de sofrimento fetal, porque esse bebê começa a diminuir batimento cardíaco devido a essa falta de oxigenação para ele. Até devido à falta de oxigenação tua, porque você vai estar extremamente ofegante, você não vai conseguir respirar corretamente, então você não manda nutrientes e oxigênio correto para o seu bebê. E esse cóccix não trabalha, o que dificulta a passagem, o estreito inferior não abre, e aí esse bebê não passa. Ou seja, quem foi a criatura que inventou essa posição para um bebê nascer? Só é boa para o médico, porque daí nesse momento o que o médico vai fazer para esse bebê nascer? Algo que infelizmente ainda para muitos médicos é rotina, chamado episiotomia, que é um corte, que eles chamam de cortezinho. Vou fazer um cortezinho aqui para poder dar uma ajudinha. E aí eles fazem, né, executam esse cortezinho e esse bebê nasce. E se ele ainda não nascer, ele vai nascer com um instrumento chamado fórceps. E aí o bebê nasce, lindo, maravilhoso. Fica 2 minutinhos com a mãe, vai para o berçário e essa mãe só vai encontrar esse bebê horas e horas e horas depois. Para você, isso pareceu normal?
Essa cena para você é comum? Você se sentiu confortável com tudo que eu falei para você até agora? Se você se sentiu confortável e isso para você tá tudo bem, eu te respeito. Porque esse vai ser o seu parto, o parto normal. E tudo bem, tá tudo certo, porque o corpo é seu e você decide o que você quer para o seu corpo. Mas se lá no fundinho do teu coração alguma coisa alertou e falou, isso não tá legal, eu não quero passar por isso. Então o que você deseja é um parto humanizado. O parto humanizado, gente, é a gente pegar tudo que eu acabei de falar nesse vídeo e jogar no lixo. E a gente olhar você, essa gestante linda, maravilhosa, que tá aí do outro lado assistindo, e falar, essa mulher tem direito à escolha. E é a gente respeitar as suas escolhas. Então o parto humanizado é a gente simplesmente deixar a natureza agir. Desde que você e seu bebê estejam bem, não precisamos acelerar absolutamente nada. As contrações vão vir naturalmente, a dilatação vai vir naturalmente, porque o teu corpo é capaz de produzir ocitocina. Você foi feita para isso. E ter uma equipe humanizada é ter uma equipe que acredita no seu poder, no seu potencial, que é algo que foi tirado da gente. É um momento que simplesmente a gente entrega para o médico, que a gente nem sabe quem é. Então por que você está fazendo isso? Entregue esse momento para uma equipe que vai olhar nos seus olhos e falar, eu acredito em você, eu sei que você pode. E essa equipe, simplesmente, sabe qual é a função de uma equipe que trabalha com parto humanizado? Assistir. Esse negócio do médico faz o parto não existe, gente. O médico faz uma cesárea, uma cirurgia cesariana, aí ele faz, porque é ele que vai fazer o bebê nascer. Mas no parto normal, no parto humanizado, quem faz o parto é você. Nós da equipe, a gente só assiste. Nós damos assistência ao parto. E quando eu falo assiste, é sentar a bunda no sofá mesmo, cruzar o braço e ficar assistindo. E esperar as coisas acontecerem de forma mais natural possível. Então, ninguém que trabalha com parto humanizado vai entrar com ocitocina desde que não seja necessário. E se porventura precisar de uma ajuda, precisar de uma ocitocina, precisar de uma condução de parto ou uma indução de parto, a equipe vai sentar com você e vai conversar. Então, essa é a grande diferença entre parto normal e parto humanizado. No parto normal, o médico, ele é Deus e ele está aqui em cima. E ele decide sobre tudo que vai acontecer sobre o teu corpo, sem nem sequer te perguntar. No parto humanizado, esse médico que estava aqui em cima, ele desce para o mesmo nível que você. E ele vai sentar com você e vai expor a situação. Vai falar, olha Maria, o seu bebê, ele está super bem, você está super bem, está tudo certo, mas nós estamos, sei lá, hipoteticamente, estamos aí há 7 horas, 8 horas, sem nenhuma evolução no teu trabalho de parto. Então a sua dilatação continua igual, o seu colo do útero continua igual. Então nós temos 3 opções. Nós temos a opção de colocar um pouco de ocitocina sintética. Nós temos a opção de esperar e aguardar mais um tempo e você se mexer, se movimentar, caminhar, ir para a bola, fazer exercício. Ou simplesmente, se você quiser parar tudo agora, existe a possibilidade da cesárea. Então essa é a diferença de ter uma equipe humanizada. A equipe humanizada sempre vai sentar com você e vai te expor 3 caminhos ou até mais. E quem vai escolher qual caminho vai seguir é você. E é importante ressaltar que eu não estou falando para você e também não estou querendo te influenciar a ter um parto 100% natural na água ou em casa. Não. Eu estou querendo te alertar, querendo colocar para você a possibilidade de um parto humanizado. Porque o parto humanizado, então, repetindo, é respeitar os seus desejos. Então, se o seu desejo, em algum momento do trabalho de parto, a dor para você não está mais suportável, está sendo algo desconfortável e você não deseja mais isso, você vai chegar para a sua equipe e vai falar, o meu desejo é um parto agora com analgesia. E a equipe vai respeitar.
Se em algum momento também acontecer alguma situação que a equipe veja, né, e tenha o diagnóstico que não tem mais como evoluir para um parto, essa equipe também vai sentar com você e vai conversar e falar: olha, precisamos ir para o plano B, precisamos ir para uma cesárea. Então, a diferença do parto normal para o parto humanizado é novamente a palavra, gente, respeito. É respeitar os seus desejos e ter um diálogo, ter uma conversa, é respeitar o que você deseja, desde que você e seu bebê estejam bem. Nada de radicalismo. Isso é algo que a gente não pode ter. E é de extrema importância você que também está assistindo esse vídeo e que deseja um parto humanizado e que deseja um parto 100% natural, sei lá se é o seu desejo, que você também se prepare para o plano B. Porque, meninas, 15% das mulheres, segundo a OMS, precisam de cesárea. Mas essa cesárea também não precisa ser uma cesárea desrespeitosa. A gente pode ter uma cesárea humanizada. Uma cesárea onde a gente vai respeitar você e o bebê. Como assim uma cesárea humanizada? O que é isso? A cesárea humanizada é a gente simplesmente, por exemplo, pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença. Abaixar as luzes do centro cirúrgico, porque esse bebê, ele tá em um ambiente que é escuro. Por que ele vai nascer e vir direto para uma luz branca? E o médico, ele não precisa de uma luz tão forte, ele precisa de uma luz focal. Então, direcionar essa luz somente para onde vai ser o corte, diminuir as luzes do ambiente, que as pessoas fiquem em silêncio e que respeitem o momento do teu nascimento, o nascimento do teu bebê e o seu nascimento também, porque você vai nascer uma nova mulher naquele momento, uma nova família está sendo estruturada. É respeitar, por exemplo, a temperatura dessa sala. O bebezinho estava em um ambiente de 36 graus. Vai sair para um ar-condicionado de 17 só porque o médico não quer suar? Não precisa. Desliga o ar-condicionado para que esse bebê saia em um ambiente confortável para ele. Que as suas mãos não precisem ficar amarradas. Que você possa, ao nascer, receber o seu bebê e trazer ele ao seu peito. E que você possa ficar, isso são coisas que não sou eu que estou falando, gente. É a OMS, a Organização Mundial da Saúde, preconiza tudo isso. Que você possa ficar com o seu bebê a primeira hora de vida, independente da via de nascimento. As mulheres de cesárea também têm esse direito. Isso é parto humanizado. É você também poder, por exemplo, abaixar o campo e poder olhar o nascimento do seu bebê. É recepção. É recepcionar esse bebê com qualidade e respeitar a individualidade de cada casal. Porque para esse médico é só mais um bebê que está nascendo. E só mais uma cesárea que ele está fazendo das milhões que ele já fez. Mas para você é o seu filho e ele é único. Se você tiver outro bebê, não vai ser igual. Vai ser um outro parto, vai ser uma outra experiência. Então, por que não viver essa experiência de forma intensa, perfeita e cheia de amor e cheia de ocitocina? É importante então ressaltar, como eu falei, 15% das mulheres precisam de uma cesariana. Tem um real indicativo pela OMS de ter a sua via de nascimento de forma cirúrgica. Porém, gente, essa não é a realidade da grande maioria das cidades aqui do Brasil. E eu posso falar com propriedade da minha cidade aqui de Curitiba. Inclusive, saiu uma reportagem da Plural, Jornal de Plural aqui de Curitiba. É uma reportagem de março agora de 2020, então super atual. E a realidade é bem cruel. Só para vocês terem uma noção, o nosso índice então de 2014 até 2017 foi de 61% via cesárea aqui na cidade. E o mais interessante é que a cada 5 bebês, 3 então aqui em Curitiba nascem via cesárea. E sabe qual é o dia que mais os bebês nascem? Segunda-feira. A gente até brinca que segunda-feira é o Dia Mundial da Cesárea. Sabe por quê? Primeiro, porque o médico ele teve seu final de semana tranquilo, né? Então ninguém perturbou ele no final de semana. Então segunda-feira ele marca as cesáreas. E outro motivo é porque os pais, os maridos, eles ganham 5 dias de licença maternidade, certo? E aí, se a cesárea for na segunda, ele pega mais sábado e domingo para ficar em casa. Então, esse é um dos argumentos que os médicos usam para agendar a cesariana na segunda-feira.
E a gente que vive diariamente dentro do centro cirúrgico, a gente percebe que segunda-feira é um dos piores dias, principalmente 7 horas da manhã, que é a hora que começa, assim, ó, cesáreas de rotina. E é sempre aquela cesárea, assim, de emergência. Ai, precisamos fazer uma cesárea de emergência. Então, segunda-feira eu te vejo 7 horas da manhã. Mas são coisas só para você aí em casa parar e pensar, certo? Eu não sei, não conheço a realidade da sua cidade. O que eu estou falando é a realidade aqui de Curitiba. Mas eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada com relação a como é na sua cidade, porque talvez não seja tão diferente da nossa capital aqui do Paraná. E mais difícil de conseguir um parto normal, né, um parto humanizado, é com plantonista. Porque o plantonista, gente, ele não vai criar um vínculo com você. Ele é um médico que muitas vezes, né, ele nem te conhece, na verdade ele nunca te viu e pior ainda, ele nunca mais vai te ver. Porque quem vai passar alta para você não vai ser nem ele, vai ser outro plantonista. Então tudo que acontece no teu parto vai ficar no teu parto. Ninguém vai sair falando, não vai ter como argumentar, nada disso. Então, para o médico, gente, para o plantão, é muito mais seguro para o CRM dele e é muito mais controlado a cirurgia cesariana, óbvio. Então, se o teu desejo é conseguir um parto humanizado com plantonista, eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Porque é exatamente essa questão. O plantão ele vai fazer o que é mais tranquilo para ele, o que é mais seguro. E o que é mais seguro provavelmente vai ser um processo cirúrgico. E se porventura você conseguir um médico que realmente lute pela causa e que queira um parto normal e que entenda que o parto normal é melhor para você e para o bebê, provavelmente vai ser um parto normal. Mas muito difícil de ser um parto humanizado. Que aí tem aquelas grandes diferenças de respeitar o seu desejo, certo? E eu falo isso, gente, com propriedade, porque eu tô aí há 7 anos, né, como doula, mais de 500, beirando 550 partos, e eu posso dizer assim, olha, que no início da minha carreira, eu atendia muito com plantão. Eu acreditava, sabe? Quando a gente sai do curso de doula, a gente sai assim com, eu vou mudar o mundo. E eu aprendi, sabe, levando na cara, levando na cabeça mesmo, que a realidade não é assim. Infelizmente, não tem como a gente lutar contra o sistema. Os médicos, eles aprenderam isso há 30 anos e eles vão repetir o que eles aprenderam. Então, se eles aprenderam que episiotomia é de rotina, eles vão fazer episiotomia de rotina em todas as gestantes. Se eles aprenderam que a ocitocina é legal, eles vão fazer a ocitocina em todas as gestantes. E eu acreditava que não, tendo uma doula, o médico ele vai respeitar os desejos do casal, tendo um plano de parto, o médico ele vai ler o plano de parto. E essa não é a realidade, gente, infelizmente, da grande maioria. Uma vez, vou contar uma história bem rápida para vocês, no Jogo do Brasil, era a abertura da Copa do Mundo no Jogo do Brasil. Esse foi um dos últimos partos que eu acompanhei com plantonista aqui na capital. A gente internou em uma maternidade conhecida da cidade com 8 centímetros de dilatação e o plantonista era um plantonista que já tinha até trabalhado comigo em partos particulares, então a gente tinha um bom vínculo e eu fiquei bem feliz, falei, ainda bem que a gente pegou um plantão legal, então vai dar tudo certo. Internamos com 8 de dilatação, ele falou, pode subir, fica tranquila, daqui a pouco eu passo lá para avaliar. Certo momento do trabalho de parto, a gente começou a perceber, eu e o marido, uma movimentação das enfermeiras da maternidade. Então elas começaram a colocar bexigas no corredor, umas bandeirinhas e tudo, e a gente falou, nossa, o que será que está acontecendo? E o marido lembrou do Jogo do Brasil. E eu falei, caraca! E ele pesquisou na internet para ver que horas começava o Jogo do Brasil. E o Jogo do Brasil começaria 45 minutos depois do horário que nós internamos. Ou seja, esse bebê ele ia nascer no meio do Jogo do Brasil. Porque 45 minutos depois não ia dar tempo desse bebê nascer, já que ela estava com 8 de dilatação. E, gente, sabe qual foi o desfecho da história? O médico chegou, avaliou a gestante, ela já estava daí com 9 para 10 de dilatação, estava avançando então a dilatação, mas aí ele foi escutar o batimento cardíaco do bebê e ele não achou o batimento muito legal. E acabou saindo falando para, se prepararem para a cesárea, porque o bebê estava em sofrimento fetal. Nesse momento, o casal não tem como argumentar, Se coloque no lugar desse casal, você
o médico chega para você e fala, o seu bebê está em sofrimento fetal, você vai bater de frente com o médico? Óbvio que não. O médico estudou para isso, o médico sabe o que está fazendo, você vai falar, corta e tira esse bebê, porque é o momento de maior fragilidade do casal. Por isso que a gente precisa tanto confiar na equipe, porque aí a gente sabe que realmente a equipe está ali ao seu lado. E aí esse casal, infelizmente, ele foi para o processo cirúrgico. O mais interessante dessa história, gente, é que ao sair da sala de parto e ir para a sala de cesárea, todos da equipe já estavam preparados para a cesárea. Então foi uma cesárea que as pessoas já sabiam que ia acontecer. O bebê nasceu, o pediatra pegou o bebê ganhou uma nota APGAR 910, que é uma nota máxima que o bebê pode ganhar em vitalidade, então aquele bebê não estava em sofrimento fetal. E o mais triste da história, que me corta o coração, e por isso que eu tô gravando esse vídeo para você refletir, é que esse médico, ao suturar a gestante, ao terminar ali a cesárea, ele, eu acho que esqueceu, talvez, que a gente estava na sala, e falou para a equipe das enfermeiras, olha, já limpamos o plantão, agora a gente pode assistir o Jogo do Brasil tranquilos. Essa é a realidade, gente, infelizmente. Só que assim, talvez você aí em casa agora esteja pensando, meu Deus, o que eu vou fazer então da minha vida? Porque eu desejo muito um parto humanizado, eu desejo muito ser respeitada, mas infelizmente eu preciso ir para o plantão. Talvez porque eu vou para o SUS, e no SUS eu não tenho como levar o meu médico particular, ou talvez porque eu realmente não tenho condições financeiras de pagar a disponibilidade de um médico, que a gente sabe que muitos médicos a disponibilidade é altíssima. E como que eu vou saber também se esse médico que eu vou pagar a disponibilidade é um médico que vai me respeitar? Eu tenho certeza que tudo isso está passando na tua cabeça agora. Então eu tenho algumas dicas para você para minimizar a possibilidade de você acabar indo para uma cesárea desnecessária e também para você tentar conseguir o seu parto humanizado, né? Para a gente aumentar as chances de conseguir o parto humanizado. Então, quais são essas diquinhas preciosas para poder te ajudar? Primeira dica, então, preciosa é procure uma equipe. Procure uma equipe que trabalhe com a linha do parto humanizado na sua cidade. E mesmo que você não consiga levar essa equipe no dia do parto, mas então que você faça um pré-natal com essa equipe. Porque fazendo um pré-natal com uma equipe de parto humanizado, essa equipe ela não vai vir com historinhas de indicativos falsos de cesáreas, né? Inclusive eu já gravei um vídeo sobre isso, né? O que é real e o que não é sobre cesárea, então eu vou deixar para vocês aqui, ó. Se vocês quiserem dar uma assistidinha nesse vídeo, tá sensacional também, tá? Então ter uma equipe que trabalha com parto humanizado é ter a garantia que você realmente só vai para cesárea quando você tem um real indicativo. E não só ir para a cesárea, mas também um parto induzido, ou um parto conduzido, ou alguma intervenção que realmente seja necessária. Então, a equipe é a primeira coisa. E se conseguir pagar a disponibilidade e levar essa equipe no dia do parto, melhor ainda. E quando eu falo equipe, o que é a equipe? É o médico, muitas vezes esse médico ele trabalha com uma equipe de enfermeiras obstétricas. E uma outra peça muito importante nessa equipe são as doulas. Então a segunda dica é procure uma doula, porque essa doula, gente, ela vai te olhar com outros olhos. Eu vou gravar um vídeo depois para vocês falando dessas equipes, né? Da equipe multidisciplinar, qual é o papel de cada um. Então você vai entender qual é o papel da doula. Mas resumidamente, a doula ela vai te dar um suporte contínuo. E esse suporte vai ser informativo, principalmente. Então ela vai preparar você e o marido para o dia do parto, com informações baseadas em evidências científicas. Ela vai te ajudar na parte psicológica, ela pode te orientar alguns exercícios para você fazer, respiração, posições para o parto. Então ela te enxerga de uma outra maneira. O médico, a enfermeira, eles vão te olhar com o lado técnico, como você está, como que está a sua saúde e a saúde do bebê. Mas a doula, ela olha você como um todo, porque o parto é um todo. O parto ele não é só físico, ele é psicológico, ele é emocional, ele é envolvimento com o marido e tudo isso tem que ser baseado em evidências científicas. Você tem que ter informação, porque quando a gente tem informação, a gente se apropria disso e isso te acalma, porque o medo maior do parto é o medo de algo desconhecido. E quando você se torna aquilo conhecido,
aquilo te acalma e você entende o que você vai passar. Então, qualquer pessoa que venha falar asneira para você, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque você vai saber que aquilo não tem fundamento. E isso ajuda muito as mulheres a passarem por uma gestação calma e tranquila. Então, o papel da doula, gente, é muito maior do que vocês podem imaginar. Não é só no dia do parto ficar fazendo massaginha ou abraçar ou beijar a gestante, tá? Então, procure uma doula. E, se possível, tenha uma doula para falar que é sua no dia do parto. E se você não conseguir levar a sua doula, então, pelo menos contrate a doula antes, para que ela te dê todo esse suporte. Outra coisa bem importante, então, já pegando o gancho da doula, é a preparação teórica. Estude sobre o parto. Você tem que ir para o parto sabendo tudo o que vai acontecer. É como uma atividade física, é como uma corrida. Você tem que se preparar para aquilo. Não adianta você simplesmente colocar um tênis e sair correndo. Não vai adiantar nada, você vai se machucar. Você não vai conseguir chegar no final. Então você precisa estudar sobre o parto. E não só você, o seu acompanhante. A pessoa que vai estar ao seu lado no dia do parto, para que essa pessoa também não se desespere e que ele saiba, ou ela, se for uma acompanhante mulher, como te ajudar no dia do parto. Principalmente você que não vai ter doula no dia do parto. Você vai precisar que esse acompanhante seja o seu doulo. Então, esse marido, ou essa mãe, ou essa madrinha, ou essa irmã precisa entender o que vai acontecer e como te ajudar. Então, estude. Mais uma dica que eu te dou para o parto. Outra dica é visite a maternidade. Dá uma passadinha lá. Veja como que é a estrutura dessa maternidade. Veja se eles te dão suporte, se eles têm bola, se eles têm chuveiro, se você pode caminhar, se movimentar na hora do parto, se você pode comer, se você pode beber, se seu acompanhante tem direito a estar com você o tempo todo, se eles cumprem as leis, se você pode tomar uma analgesia, se você pode fazer uma cesárea, se isso é permitido, se não é, quais são os reais indicativos para cesárea para aquela maternidade, tudo, visite. Veja se aquele local é legal para você e busque relato de partos atuais, de mulheres que tiveram partos ali há pouco tempo naquela maternidade, certo? Outra dica muito importante é cuide-se. E quando eu falo cuide-se, cuide do seu pré-natal, vá em todas as consultas, realize todos os exames, porque isso vai minimizando a chance de você cair em uma cesariana. Cuide-se também do seu físico. Faça atividade física, nada de sedentarismo. O parto, gente, é a maior maratona da vida de vocês. E vocês precisam estar fisicamente preparadas para aguentar 10 horas, 12 horas, 20 horas, 30 horas, 3 dias, sei lá quantos dias vai durar o seu parto. Mas você precisa estar preparada para isso, né? Prepare-se também psicologicamente. A gente diz que 90% do parto está na cabeça da mulher. Porque o parto, gente, ele não é dolorido. E eu falo isso porque eu já pari 2 vezes de forma natural. Então eu posso falar isso com propriedade. O parto, ele não é dolorido. O parto, gente, ele te deixa doida. É um processo psicológico. A dor você aguenta, mas a dor ela vai aumentando e ela vai vindo cada vez e você fala, meu Deus, mais uma contração, mais uma, chega uma hora que começa um processo psicótico. E aí que você tem que colocar a cabeça no lugar e falar, pera, isso é fisiológico, eu aguento passar por isso. O meu corpo que está produzindo essas contrações. E se é o meu corpo que está produzindo, eu aguento. Então, gente, é muito importante a preparação psicológica. Então, procure terapias, procure fazer meditação, procure ajuda psicológica, se precisar, ajuda psiquiátrica. Procure profissionais que te estabeleçam uma rede de apoio. Isso é muito importante. Eu sei que muitas mulheres se sentem numa bolha, porque você tem que realmente ficar em uma bolha, porque você se sente um peixe fora d'água, ninguém te apoia. Então, procure rede de apoio. Procure gente que possa te ajudar, rodas de conversa com outras gestantes. E quem vai te indicar também tudo isso são as doulas. Elas vão estar ali justamente para te dar todo esse apoio. E o último é o plano de parto. O plano de parto, gente, ele vai estabelecer todo o teu desejo do parto. O que você deseja? Qual é o seu plano?
Ah, eu quero ter um parto na água, eu quero ter um parto em casa, eu quero ter um parto no hospital, eu quero um parto com analgesia, eu quero que abaixem as luzes, eu quero receber o meu bebê, eu quero cortar o cordão umbilical, eu quero olhar a placenta. Tudo que você deseja vai estar nesse plano de parto. Ou seja, se ao final do teu trabalho de parto, a gente pegar o seu plano de parto, dar uma lida e tudo que você escreveu no plano de parto aconteceu, significa que o seu parto foi um parto humanizado. Então ele é um documento que expressa os seus desejos. E quem precisa receber esse documento? A tua equipe, a sua doula, o seu pediatra, para ele saber o que ele tem que fazer com o bebezinho, o que você não quer. A maternidade precisa receber. Então, quando for fazer a visita na maternidade, também pergunte para eles se eles aceitam a sua doula, se a sua doula é cadastrada, né? Se você for levar um pediatra, se o seu pediatra também pode entrar e se eles permitem o plano de parto. Se isso é algo rotineiro para eles. E se possível, entregue esse plano de parto em mãos, peça assinatura ou envia já antecipadamente para que esse plano de parto seja aprovado. Então, são condutas que eu estou dando dicas para vocês, para tentar minimizar a possibilidade de você acabar sofrendo um parto normal ou acabar indo para uma cesariana desnecessária. E assim, quem sabe, conseguir o seu tão sonhado parto humanizado. Eu te desejo uma hora cheia de amor e paz, cheio de ocitocina. E eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir. E eu estou à sua disposição para o que você precisar. Então escreve nos comentários se você gostou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer de te responder. Então eu desejo para vocês uma ótima semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse bate-papo. E se você tem dicas, né, de mais algum tema legal que você tem interesse, eu estou aqui para te escutar. Um grande beijo, fica com Deus e até semana que vem.